Bom dia, pessoal, tudo bem? Se eu tenho uma loja de preço único, ou se eu vou pôr uma loja de preço único, física, online, ou qual que seja a loja, o meu fornecedor tem que ser de loja de roupa de preço único? Pois bem, o fornecedor, ele, ele é a jogada, ele é o foco principal, porque o fornecedor para a loja de roupa de preço único, geralmente ele tem que ser alinhado com, com o lojista. Por quê? Porque ele já tem um perfil, porque 95% deles geralmente é fabricante. Os outros 5% eles vão estabelecendo entre importadores, entre é, subprodutores, e aí vai toda uma história. Mas eles estão ligados diretamente ao lojista de preço único. Mas necessariamente, olha, mas peraí, ué, você falou que, peraí, que negócio é esse? Mas necessariamente não necessita muito. O que você tem que ter em mente é o seguinte: se você tem esse fornecedor que está alinhado, igual eu tenho uma lista de fornecedor com mais de 800 fornecedores, é o ideal, te ajuda muito, é muito mesmo. Por quê? Porque você já consegue atalhar é, muitas questões, porque você tem que ter qualidade, você tem que ter variedade, você é, tem que ter bom preço, tem que comprar volume. Por que comprar volume? Porque no decorrer do ano tem datas que você vende muito e ele tem que te entregar volume. Mas o que importa também, a lista, você tem que ter variedade, porque ela te ajuda a você, entre eles, escolher produtos diferentes no decorrer do mês, por exemplo. Você compra de uma semana, de outra em outra, aí você consegue ter um mix grande dentro da sua loja, porque isso ajuda muito, variedade dentro da loja. Então fica bem claro aqui, pessoal, se você está entendendo. Porque se você não tiver variedade, vai chegar um ponto que o seu cliente vai afastar. Porque ele quer variedade, ele quer preço único, mas quer variedade. Mas mais do que encaixando isso aí vem. Você tem, porque tudo tem. Tudo são conexões para chegar a um resultado certo. Tem a precificação. Vai, Wesley. Como assim? A precificação é algo que você tem que aplicar para você ter uma média. Então, quando você tem o fornecedor certo, loja de roupa preço único, você consegue aplicar isso mais incisivamente, aprendendo corretamente a precificação. Mas também, você aplicando a precificação, você consegue tirar de outros fornecedores a mercadoria, porque é a precificação que dá o movimento de jogada no negócio. Como assim, Wesley? É a precificação que te ajuda a subtrair dos seus fornecedores. Mesmo você tendo outro tipo de fornecedor, você aplicando a precificação, você consegue ter a mercadoria ideal, você consegue ter a variedade, você consegue, sabe? Então, mas tem toda uma questão. Fornecedor, se você tiver alinhado com, se você tiver fornecedor alinhado, ele é melhor ainda, entenda bem. Mas você tem que aplicar a precificação. Se você tiver o fornecedor alinhado, mas se você não aplicar a precificação, não adianta. Se você tiver o fornecedor alinhado, você tem a precificação, aí você tem a logística correta, você tem o grupo de fornecedor, você tem a maneira de aplicar isso corretamente, aí você sai ganhando mais. Por quê? Porque o jogo de tudo aqui, isso é um negócio, isso aqui não é uma ONG não, a gente tem que ter lucratividade, e a lucratividade justamente é essa. O que seria? É você ter uma lucratividade de empreendedor, porque aqui é para ganhar dinheiro. Quando eu comecei esse negócio há 10 anos atrás, ele era um modelo de negócio bom, mas ele não tinha uma técnica, um método que chegasse ao resultado. Foi quando eu desenvolvi a precificação, e a precificação fez com que multiplicasse o meu ganho, me ajudasse a ter um ganho maior, porque eu sou empresário, eu quero ganhar dinheiro. Por isso que eu tenho um método certo, que eu vou aplicar corretamente, eu vou ter condições de estar ganhando mais. E isso eu passo para vocês. Então, porque eu vim falando lá do fornecedor, eu chegando até aqui, qual é as maneiras corretas? Você tem a precificação, aí você tem grupo de fornecedor. Mas a jogada maior que eu falo para vocês é vocês ter o entendimento e ter a dinâmica correta de logística de preço único. Tem que ter uma disciplina. E nada melhor do que você fazer a coisa correta para ter resultado. Agora, quando você faz uma mudança de algo, você vai empreender em um negócio diferente, a pessoa séria, profissional mesmo, que queira ter resultado, ela olha por esse lado. O que é olhar por esse lado, velho?
Uma delas é o fornecedor certo. Se tem como ter esse fornecedor certo, beleza, ótimo. Se não tem, você tem que ter no mínimo a precificação muito bem desenvolvida. Agora você imagina, você tendo o fornecedor certo, aplicando a precificação, meu irmão, porque você pode ter fornecedor aí no seu estado, não tem problema, mas você tem que aplicar a precificação, o método certo. Então fica aqui essa jogada aqui para vocês estarem entendendo. O fornecedor, claro que ele é importante, mas no seu estado você pode ter fornecedores aí, aplicando a precificação no método certo, você vai extrair dele o que você precisa, que é margem de lucro, multiplicação. Um abraço.